Fala, Render People! Bem-vindos, galera! Bem-vindos! Vamos chegando, que hoje o assunto é uma coisa que pode ser objetiva, mas ao mesmo tempo pode ser subjetiva, né? Um dia eu parei, era final de semana, e perguntei pra vocês qual era o maior sonho que vocês tinham ou gostariam de alcançar. Sabe aqueles que respondem aqui no Instagram, aquela caixinha de perguntas? Foi lá que eu fiz essa pergunta e você não tem ideia da quantidade de pessoas que responderam coisas parecidas ou que englobavam uma interpretação que pudesse ser entendido como ter sucesso ou chegar no sucesso, ter reconhecimento e sucesso. Alcançar o sucesso foi a grande resposta que me deram quando eu questionei, quando eu perguntei isso pra vocês. Eu não sei se vocês também pensam sobre isso, porque essa é uma pergunta que primeiro a gente precisa se perguntar. Para poder responder, a gente precisa se perguntar, né? Provavelmente para cada um essa resposta vai ser diferente, mas eu acredito que existem alguns padrões para aquilo que a gente considera sucesso, né? Mas primeiro eu preciso perguntar para você, o que é ser bem-sucedido para você? Se quiser comentar aqui, vai ser uma ótima oportunidade para você me contar o que é ser bem-sucedido pra você, porque daí a gente pode saber se a gente tá na mesma página, se a gente tá falando a mesma língua, né? Porque muita gente pode dizer que talvez seja ganhar 10 mil por mês. Tem gente que talvez diga que chegar no sucesso é ganhar 50 mil reais por mês. Talvez alguns digam que é se aposentar antes dos 40 ou antes dos 50, às vezes. Você que já tá mais perto aí dos 40, como eu, que faço 40 anos ano que vem, gente. Eu já vou, ó, hoje é dia 1º/7. Dia 20/7 agora eu faço 39 e daí ano que vem já vou chegar nos 40. Então, talvez alguém perto da minha idade vai dizer que é se aposentar antes dos 50, né? Talvez ter sucesso ou chegar no sucesso seja não precisar trabalhar às sextas-feiras. Tem gente que pensa assim, pô, cara, meu sucesso é quando eu não precisar mais trabalhar às sextas-feiras, ou talvez quando eu tiver tempo pra ficar com meu filho, a minha filha todos os dias de manhã. Talvez seja conseguir fazer 2 viagens, 3 viagens por ano. Enfim, o sucesso é muito relativo. Às vezes a gente aprende que a gente não pode falar sobre isso, ou que falar sobre isso é ser mal educado, ou falar sobre isso é ser arrogante, ou falar sobre isso é feio. Mas isso não é feio não. Quando feito com integridade, quando esse assunto vem entre pessoas que não estão uma pra derrubar a outra, é ótimo ter esse tipo de assunto, adoro. Eu tenho alguns grupos de amigos que se encontram só pra falar sobre as coisas que querem alcançar. Imagina que legal você ter isso, um grupo de amigos onde vocês se encontram e todos eles falam onde desejam chegar, quais as metas desejam construir, e uns ajudam os outros, dão ideias, poxa, pra tu fazer isso, tu precisa disso, eu posso te ajudar, ou faz isso, ou faz aquilo, e todos eles se aconselham pra tentar cada um chegar na sua meta. Isso é incrível, e se vê muito pouco disso, mas é muito bom fazer isso. Então vamos lá, dito que isso é relativo e que, como a gente pode ver aqui, cada um tem uma ideia do que é sucesso, tem uma coisa que pode ser o caminho, ou que permite alcançar muito disso que a gente falou aqui, tá? E que é o dinheiro. É o dinheiro. Porque muita gente diz que o dinheiro não traz felicidade. E realmente o dinheiro não traz felicidade. Mas sabe o que o dinheiro traz, gente? O dinheiro traz tempo pra fazer o que quiser. O dinheiro traz oportunidades pra serem usufruídas, né? O dinheiro traz tranquilidade de saber que você não precisa trabalhar tanto se quiser. O dinheiro traz segurança. Segurança, gente. Eu acho que é isso que o dinheiro traz. Ele traz a segurança de saber que você tem condições de ter acesso à saúde, de comprar o que precisa ou o que tem vontade, de viajar se quiser, a trocar de carro, de computador, né? E pra mim o dinheiro é isso. É a oportunidade de fazer mais. Inclusive ajudar os outros, a minha família, a sua família ou até estranhos. O dinheiro pode ajudar além de você, pode ajudar toda uma rede de pessoas conectadas com você. Dito isso, como ser bem-sucedido? Como chegar nesse negócio de ser bem-sucedido? Realmente não é uma resposta fácil de dar e eu, sinceramente, Ander Alencar, não tenho essa resposta, obviamente, mas eu tenho experiência para dizer um pouco do que eu sei sobre o assunto. Eu, modéstia à parte, eu me considero bem-sucedido, uma pessoa bem-sucedida, já que dentro da minha área de atuação profissional eu tenho reconhecimento, eu posso comprar praticamente tudo que eu quiser, viajar para qualquer lugar que
quiser, exceto agora pela pandemia, mas se não tem limite nenhum para poder viajar para qualquer lugar que eu queira. E ainda assim, o legal é que eu escolhi estar aqui, gravando aula, todo dia estando aqui com a minha equipe, trabalhando em projetos de cliente, mesmo não precisando disso. Então, por isso, eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Mas a gente não tá aqui pra falar de mim. Eu separei alguns pontos que eu considero importante para ter sucesso. E o primeiro deles é não ter medo de trabalhar. Isso eu posso te afirmar, tá? Se você notar, todas as pessoas que consideramos bem-sucedidas, elas têm uma coisa em comum. Pelo menos as que eu considero bem-sucedidas. E você tenta analisar aí, pega uma pessoa que você considera bem-sucedida e vê se elas não têm isso em comum. Elas trabalham, elas não têm medo de trabalhar, né? Elas trabalham mesmo não precisando daquilo pra viver, financeiramente falando, tá? Elas trabalham com prazer e sem parar, como se fosse respirar ou comer. Faz parte do dia delas trabalhar, tá? E como é que elas fazem isso, né? Como é que elas têm esse pique, essa energia pra fazer isso? Daí, a gente parte pro segundo ponto que eu considero que todas as pessoas bem-sucedidas têm em comum, que é amar o que elas fazem. Pensa comigo, imagina trabalhar com algo que você não gosta. Você de verdade nunca vai querer se dedicar àquilo, nunca vai ficar realmente bom naquilo por não se dedicar o suficiente, consequentemente nunca vai ter sucesso naquilo. Então, antes de qualquer coisa, é preciso ter certeza de que se está fazendo algo que você realmente é apaixonado, ou tratar de se apaixonar por aquilo que você está fazendo. Então, isso é uma das coisas primordiais. Outra coisa que elas fazem, elas assumem a responsabilidade. E eu posso falar isso por mim. Cada vez que alguma coisa dá errado, eu me pergunto o que eu deveria ter feito que eu pudesse evitar aquilo. Vamos trazer isso para nossa área, tá? Para a área do 3D, para a área de renderização. Se alguém da minha equipe falha em alguma tarefa, eu me pergunto como eu posso deixar mais claro a tarefa que eu pedi para ser executada. Se algum cliente não fica satisfeito com o nosso trabalho, eu me pergunto como eu deveria ter captado melhor o que ele queria. Ou quando algo dá errado, tem que fazer esse exercício de tentar descobrir o que você deveria ter feito para que tivesse dado certo. Sem dúvida nenhuma, isso é um atalho para as coisas começarem a dar certo. Sabe por quê? Porque você tem o controle do que você faz e não tem o controle do que os outros fazem. Quando você traz a responsabilidade para você, você é capaz de criar estratégia e aplicar, fazendo com que a garantia de que algo vai funcionar ou de que vai acontecer do jeito que você quer seja muito maior. Mas já no contrário, quando você culpa os outros, e isso é típico de perdedor, que nunca vai ter sucesso, é aquela pessoa que só reclama e adora colocar a culpa nos outros. Essa pessoa, eu tenho certeza absoluta que tá fadada ao fracasso, porque ela sempre conta com o que o outro vai fazer ou com o que o outro vai deixar de fazer. Agora, a partir do momento que você sabe que é só tu, tá na tua mão. Mesmo que não dependa de ti, dependa dos outros, mas você criar estratégia ou mecanismos, e eu chamo de processos dentro do meu escritório, que fazem com que evite vários erros que, se você não trazer a responsabilidade pra você, você continua cometendo. E isso impede de chegar onde a gente quer chegar. O quarto ponto que eu coloquei aqui, que são objetivos claros. Sem isso, é muito difícil ter sucesso, porque você não sabe onde quer chegar. Assim como... Lembra que eu falei várias vezes, e vou repetir pra sempre, que para fazer um render realista, a gente precisa ter uma boa referência, uma referência de uma foto, porque daí a gente sabe onde a gente vai chegar. Da mesma maneira, para chegar em algum patamar que você queira, você precisa ter um objetivo claro, né? Então o que vai acontecer? Assim como no render, se você não tem uma referência, você vai ficar tentando fazer 3D de várias maneiras até chegar em qualquer resultado. Você não vai chegar naquele resultado, vai chegar em qualquer resultado. E sem um objetivo claro, você vai acontecer o quê? Você também não vai estar caminhando para aquela direção. Você vai estar dando tiro para tudo que é lado, e muitas vezes vai até desistir, porque não tá chegando em lugar nenhum. Não ter um objetivo maior na sua carreira ou negócio faz com que você fique que nem barata tonta, na verdade, sem saber aonde quer chegar. E quando você tem um objetivo, você é capaz de traçar metas que vão te levar àquele objetivo. Ou pelo menos, qual é o meu próximo objetivo para dar o próximo passo, tá? A quinta coisa, gente, resiliência. Eu sei que a gente tá cansado de ouvir isso, porque todo mundo fala agora em resiliência, parece que foi uma palavra da moda, né? Mas eu sei também que essa é uma das maiores qualidades de uma pessoa.
de um profissional, principalmente. A resiliência é a capacidade de superar obstáculos, resistir à pressão ou lidar com momentos de estresse sem se desequilibrar emocionalmente, tá? Ou desanimar, né? Sem resiliência você acaba caindo no primeiro tropeço e assim não vai a lugar nenhum. De novo, ficando impossível chegar no sucesso, tá? E às vezes tem um sexto ponto que as pessoas não se dão conta. Ainda mais que às vezes aqui no Brasil existe um negócio que chama jeitinho brasileiro. E isso é feio. Churrasqueira, controle remoto. Aperta o número 1, liga. Tá pegando fogo, bicho! Mas tem muita gente que acredita que é um jeito certo de levar as coisas. Ética e integridade. Não há um futuro brilhante e de sucesso. Não há um futuro brilhante ou de sucesso ou algo realmente duradouro sem ética e integridade. Por quê? Porque tem muita tentação, né? Em tirar proveito daqui ou dali, fazer algum jeito que seja uma enganadinha daqui, ou não assumir a responsabilidade por algum erro, querer ganhar vantagem. Mas se você entendeu todos os outros 5 pontos que eu falei, mas mesmo assim falhar nesse quesito, você vai fracassar de qualquer maneira. Mesmo que embora quem passe a perna no outro, por um breve momento tenha um avanço, ou passe por cima, ou tenha ganhado aquela luta, dificilmente isso vai perdurar. Sem ética, sem integridade, você não ganha confiança dos outros. Porque sem confiança, gente, você não tem nada. É preciso que as pessoas confiem em você pra você ir avante, dar um próximo passo, né? Então, se você não tem integridade, você não consegue a confiança do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos. Você não consegue a confiança pra ser líder, nem do seu líder. Não consegue confiança do seu líder, nem do seu funcionário, nem do seu cliente, nem do seu fornecedor. Sem confiança, você não consegue nada, gente. Ética e integridade devem ser seguidas como principal guia pra tudo que fizer. E se você não tiver nenhuma das qualidades anteriores, mas ainda assim for íntegro e honesto, você tem chance de ter sucesso. Porque a maior qualidade que uma pessoa pode ter é a palavra dela, ela ser íntegra e correta, tá? Apesar de, como eu disse, às vezes as pessoas pensam que passar a perna em alguém ou tirar proveito pode ser tentador, né? E o legal é que quando a gente começa a perceber essas coisas, não é porque tem um outro falando, não é porque o André tá falando aqui, não é porque o André tá falando, mas o exercício mais correto pra te saber qualquer coisa, se funciona ou se não funciona, não é porque sai da boca de alguém, tá? Não é porque sai da boca do fulano, do ciclano, do Ander aqui falando. Você sabe se uma coisa funciona com exemplos. Você tem que pegar uma pessoa que é altamente bem-sucedida no que você considera ser bem-sucedido. Às vezes tem uma pessoa que é extremamente bem-sucedida em ser um pai de família incrível. E é esse tipo de sucesso que você quer ter. Daí você tem que parar e ver o que essa pessoa que você considera ser altamente bem-sucedido naquele ponto específico faz. Não o que alguém por aí diz que tem que ser feito. Quando começa a observar o que essa pessoa faz e começa a imitar o que ela faz, daí você começa a ter sucesso naquilo que ela tá dizendo, que ela tá fazendo, na verdade, né? Então, quando eu tô falando dessas coisas, eu só falo por um motivo, porque eu me considero bem-sucedido na minha área. E são esses 6 pontos o que me guiam. Mas também é o que eu observo em grandes exemplos que eu tenho como admiração, que eu admiro e vejo essas pessoas chegando lá e fazendo essas coisas e vejo o que elas fazem. Eu fico de cara, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês também que talvez hoje seja difícil pra você entender, principalmente quem é mais novo, porque eu sempre fui uma pessoa que adora dormir. Eu sempre disse que o meu relógio biológico certo é 8 horas da manhã acordar. Era, tá? Era. E eu nunca conseguia dormir até as 8, porque sempre tinha tanta coisa pra fazer que eu sempre tive que acordar cedo. Mas sempre foi doído acordar cedo, sempre foi doloroso acordar cedo. Hoje, não é mais. Eu não sei se é a idade batendo, sei lá o que é, eu acordo sozinho. Talvez seja a biologia do meu corpo que tem que acordar pra ir no banheiro mijar, e daí eu já desperto. Mas pode ver, quem é mais velho acorda madruga, né? E a gente não entende por quê quando a gente é mais novo. Mas depois a gente entende. Mas eu, por exemplo, sou uma das pessoas que funciona muito melhor de manhã. Se eu quero fazer alguma coisa, se eu tenho coisas importantes pra fazer no dia, o horário pra eu fazer as coisas mais importantes é assim que eu acordo. Que eu acordo e eu tô no momento mais sóbrio do meu dia. Sóbrio que eu digo de entendimento das coisas, ou de conseguir concentração, né? Então é quando eu consigo, por exemplo, escrever o que eu preciso fazer, montar a minha agenda, responder e-mails importantes, que às vezes é e-mail gringo, que eu tenho que responder tudo em inglês, então eu tenho que ter um grau de concentração maior do que responder outras pessoas aqui. Então tem muito mais energia. Acordar de manhã, outra coisa, quando eu acordo cedo, eu chego aqui, geralmente só tá a Cleusa aqui
que ela começa cedão aqui no escritório, ajudar a organizar as coisas aqui da limpeza. E tem eu. E depois a próxima pessoa a chegar é o Nick, o Nicolas da Oficina 3D, o Nicolas do suporte, que talvez quem é aluno conheça. Ele também é outra pessoa que acorda super cedo. E nesse momento é legal porque o escritório tá vazio ainda, então eu consigo realmente colocar as coisas em ordem, consigo até ouvir minha música, consigo fazer as coisas, porque depois também o dia vem e atropela a gente. O dia chega e o telefone não para de tocar, e-mail não para de chegar, WhatsApp não para de apitar, Telegram não para de tocar com dúvidas. Então é legal você ter um momento onde também você consiga não ser interrompido. Eu acho que isso é importante também, encontrar esse momento, porque encontrando esse momento você vai encontrar a sua parte do dia mais produtiva. E de verdade, eu me atrevo a dizer que eu no escritório 6h30 da manhã até as 8h30, quando o pessoal chega, ou seja, em 2 horas, eu me atrevo a dizer que eu faço mais do que nas próximas 8 horas. Eu tenho certeza absoluta que eu produzo mais das 6h30 da manhã até as 8h30 da manhã do que das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Eu tenho certeza absoluta. O importante é você ter o seu momento produtivo, tá, gente? Que fique claro isso, né? Eu não tô dizendo que você que trabalha à noite vai ter que sair correndo para trabalhar de manhã. Você tem que encontrar o horário que você é mais produtivo. É isso que você tem que encontrar. Assim como você tem que encontrar fazer o que você mais gosta de fazer para poder se dedicar o suficiente para ter sucesso naquilo, trabalhar com o que ama, o horário é a mesmíssima coisa. Você tem que encontrar o seu melhor horário, o horário que você é mais produtivo, que você mais gosta, que mais se sente realizado e mais feliz, e trabalha naquele horário. Nem que seja da meia-noite às 6 da manhã. Tá tudo certo. E talvez você esteja se perguntando por que diabo que o Under, que fala de 3D Max e render, tá falando de ser bem sucedido, de realização financeira e dessas coisas, porque eu vou falar uma coisa. Eu gostaria muito que alguém tivesse me dizendo as coisas que eu tô dizendo aqui pra quem quiser ouvir, porque são coisas que é difícil achar. Geralmente alguma coisa sobre 3D, beleza, tem um PDF lá, um tutorial. E agora alguém do ramo de 3D falando sobre isso, eu nunca tive a oportunidade de ouvir. Então eu acho importante, porque às vezes você acaba dando muita ênfase pro 3D, muita ênfase pra renderização, ou pro software, ou pros detalhes, sabe? O detalhezinho, mas foi o displacement de 1 ou foi de 2? Como se isso realmente fosse fazer alguma diferença na sua vida. Não vai fazer diferença, tá? O que vai fazer diferença pra você ter realização ou não são essas 6 coisas que eu falei aqui. É muito mais importante do que usar displacement. É muito mais importante do que usar o Corona. Eu vou até repetir os 6 pontos, ó. Não ter medo de trabalhar, amar o que faz, assumir responsabilidade, objetivos claros, resiliência e ética e integridade. Eu vou contar uma história pra vocês, tá? Vocês gostam de história? Posso contar uma história pra vocês? Porque isso tem tudo a ver com ser bem sucedido, na minha opinião. Um dia, eu tava com o escritório, oficina 3D já funcionando, numa casa alugada, tá? A gente sempre pagou aluguel, né? E tá tudo certo, sempre funcionou muito bem. A minha primeira salinha, depois da casa da minha mãe, foi uma salinha de 30 metros quadrados, na rua Joinville, tá? Aqui em Blumenau, onde era um quadrado mesmo. E uma parede era o escritório do meu irmão, tinha uma bancada lá, virada pra parede, era o escritório dele. E na outra parede era a oficina 3D, tá? Daí o que aconteceu? Funcionou, animal. Mas claro, a gente começou a contratar. Eu contratei uma pessoa, ele contratou outra. Inclusive, ele casou com essa pessoa que ele contratou. Podia falar isso, mas meu irmão casou com a primeira funcionária dele, que é a Fernanda. A Fernandinha ele contratou, era estagiária dele e ele casou. Olha só isso, lembrei disso agora. Olha só como é que é a vida, né? De lá, gente, a gente teve que se mudar. Não por causa do casamento dele, mas porque era pequeno. E daí a gente alugou uma sala lá no Renato Veículos. Tem um prédio aqui em Blumenau que é do seu Renato. E embaixo era o Renato Veículos. E ficou conhecido como o prédio do Renato Veículos. Mas era tipo 2 andares acima, era de 4, 5 andares. Em cima ainda de tudo tinha a MK3, a agência do Marcelo. Mas embaixo, beleza. A gente alugou uma sala, eu e meu irmão, que devia ter uns 90 metros quadrados, talvez. E a gente fez de parede de gesso acartonado uma divisão. E daí sim, cada um tinha uma sala, tá? O meu irmão tinha a sala dele e eu tinha a minha. Não era sala, tinha o escritório dele mesmo. O escritório dele ficou lindão.
O meu também ficou bem legal, mas era tudo separado. Tinha 2 portas, inclusive, porque eu acho que originalmente seria 2 salas, mas juntaram tudo. Depois o que a gente fez foi fazer a parede no meio de novo, tá? Daí o que aconteceu? A gente ficou lá por um bom tempo, daí ficou pequeno de novo. O meu irmão continuou lá, e daí eu aluguei um andar inteiro de uma casa, na rua Indaial. Era uma rua pertinho, do lado, assim, quase do lado do Renato Veículos. E daí nessa casa tinha o segundo andar, tinha uma escadinha assim inteira que subia. E no segundo andar, tipo, tinha a recepção, uma sala maior onde ficavam os computadores, um quartinho nos fundos onde tinha mais a galera, uma sacadona, e tinha a minha sala, tinha um banheiro, uma cozinhazinha, já era legal, assim, pô, já tinha uma galera. E daí a gente ficou trabalhando lá naquela casa. E foi muito legal, e também lá era alugado e tal. E daí um dia eu peguei e convidei a galera pra vir conhecer uma sala, uma obra, porque uma das coisas que, de verdade, eu tô devendo pra a minha equipe, eu prometo que a gente... Assim que passar esse negócio, a gente vai combinar com algum cliente pra conhecer alguma obra animal. Porque a gente faz tanta obra animal, tanto empreendimento ridiculamente incrível. E o mais legal é quando a gente consegue tirar um tempinho pra ir visitar tanto a obra quanto ver pronto, né? E daí aqui em Blumenau tinha um prédio comercial novo, o mais fodão que tava pra lançar. E daí eu trouxe a galera toda pra vir conhecer a obra. E daí eu lembro que a gente saiu daquela casinha lá, toda divididinha, uma casinha meio, né? Daquele jeitinho lá, um escritório meio enjambrado, tudo meio divididinho e tal. E daí a gente pegou, veio a galera, um veio dando carona pro outro, não sei o que, juntou e viemos aqui conhecer a obra. O prédio não tava entregue ainda, e a gente veio conhecer uma obra, porque pra ver, poxa, eu chamei eles, vamos lá ver como é que é realmente, porque às vezes a gente faz 3D, né, gente? E a gente nunca foi num ambiente desses que a gente faz em 3D. Isso é outra coisa que eu falo pra vocês. Tentem ir visitar mostras quando tiver, apartamento decorado, é muito legal você ver de verdade, de fato, aquilo que você faz, tá? Daí, galera, trouxe a galera toda pro prédio pra realmente ver, ó, eu quero mostrar pra vocês como é que é uma laje, como é que é o pilar, como é que é pra sentir a textura realmente das coisas, como é que é um vidro piso-teto. O cliente pede isso em 3D, a gente nunca nem viu na vida. Então eu trouxe pra eles verem como é que é um empreendimento comercial, uma sala crua, sem nem acabamento, como é que é. E foi muito legal, porque a galera juntou toda na sala. E daí tinha vista pro Parque Ramiro Ridger. O parque aqui da cidade de Blumenau é o Ramiro. É Ramiro Ridger o nome e a gente chama no Ramiro. E tipo, cara, é o lugar mais legal que tem na cidade, é o parque, né? Pô, tem um lago lá, tem a galera andando. E daí veio todo mundo e ficou olhando a sala, que legal. Imagina a galera quando lançarem esse empreendimento, quando abrir um escritório que realmente vai usar essa sala, vai ser animal. A galera falava assim, olha só a vista pro parque que tem, perto de tudo. É um sonho, né? Imagina a galera que vai trabalhar nesse prédio, a galera toda falando. E daí eu falei pra galera, gente, se acostumem com essa vista, porque esse aqui é o nosso novo escritório. Pá! E daí foi animal, porque a galera vibrou, a galera curtiu demais. Eu fiquei até emocionado, mais gente do escritório ficou emocionado pela conquista, né? Isso eu considero uma das grandes etapas que a Oficina 3D conquistou, e foi muito massa ver no rostinho de cada um da minha equipe a felicidade por fazer parte disso e por estar contente com a conquista que era minha, mas indiretamente era de todo mundo. E eu tô compartilhando isso aqui com vocês hoje só pra vocês saberem que é possível, porque de verdade, quando eu tava lá naquela salinha de 40 metros quadrados, que tinha uma parede pra mim e outra pro meu irmão, eu nunca imaginei na minha vida, no prédio mais animal da cidade, no 19º andar, e ter um dos estúdios mais legais que tem na cidade também, tá? Então, se você tem uma meta, se você quer buscar o sucesso naquilo que você quer, construa isso, foca naquilo e use esses 6 pontos que eu te falei como guia para fazer essas coisas. E provavelmente você tem outros pontos que você também considera importantes, mas o importante é você ter isso. Mas eu gostei demais de falar desse assunto. Não foi sobre 3D, mas foi sobre 3D, né? Beleza, galera? Dá-lhe pau!